Vamos lá, pessoal. Quero falar sobre vizinhos confrontantes. É isso mesmo. Vamos bater um papo sobre isso, que esse assunto é muito importante. Professor Júlio, quem são vizinhos? O que são confrontantes, né? Quando eu falo de vizinhos confrontantes em ações de uso capião, eu estou falando, sim, de uma citação obrigatória. No uso capião, sempre vai ser citado o confrontante, tá? Ou melhor, os confrontantes, no plural. Sempre. Não tem jeito, tem que escapar. Eu preciso citar. Já falei aqui que a citação no uso capião, ela é feita de uma forma um pouquinho diferente. Porque a ação do uso capião, o requerimento feito no cartório, que requerimento não se fala em citação, mas notificação, no extrajudicial, não tem nada litigioso. É chamada citação informativa. Citação informativa, guarde esse nome, conforme jurisprudência nova do Supremo. O que é a citação informativa? Eu estou informando o vizinho que eu estou fazendo uso capião, regularizando o meu imóvel. Será que ele tem alguma coisa a contestar, a reclamar? Só isso. O processo de uso capião, a ação, ou melhor, processo não, a ação de uso capião. A ação de uso capião é a ação declaratória, ou seja, não existe litígio. Nós temos o costume de achar que processos têm briga, né? Tem réu, e não tem. No uso capião não tem briga, não. Não tem, não. Na verdade, estou citando os vizinhos só para que eles fiquem sabendo da ação. Quando eu falo de uso capião, gente, a citação dos confrontantes, de fato, é ponto obrigatório. Eu preciso citar. Cuidado, existem os proprietários titulares ou tabulares. O que interessa para mim em regra de uso capião não é o vizinho, que é o possuidor, que é o inquilino. Eu preciso citar em regra, para não dar nulidade, o proprietário, quem seja proprietário do imóvel ao lado. A citação dos confrontantes ou dos vizinhos, eu estou falando parede com parede. Vizinho lado direito, lado esquerdo e fundos. Ah, professor, mas no fundo da minha rua não tem vizinho, é uma rua. Então não vai citar. Eu já fiz uso capião, gente. O professor já fez uso capião no Brasil todo, né? Fiz e faço, eu sou atuante em uso capião, atuante em regularização de imóveis. Já fiz uso capião no Brasil todo e vários casos onde, de fato, nós tivemos mais de 30 citações. Porque o terreno era grande, então tinham muitos vizinhos, parede com parede, tanto no fundo como dos lados. Já fiz uso capião que tivemos uma citação apenas. Porque o imóvel era numa curva, então só tinha uma casa e acabava a rua. E não tinha outros vizinhos. Então depende de cada caso. A quantidade, o número de confrontantes, confinantes, vizinhos para citar, depende do caso concreto. Cuidado! Citação, eu estou falando dos vizinhos, tabulares, donos, proprietários que têm o nome na matrícula, não do inquilino e não também do possuidor. O cuidado que eu peço para você, muitas vezes nós queremos nos antecipar. O advogado que nunca fez uso capião, ele quer se antecipar, ainda mais um modelo copia e cola do Google, né, gente? Tá lá, indique o confrontante. Aí tem que indicar os vizinhos. E aí, muitas vezes, o cliente também não sabe, o cliente, né, a parte, fica perguntando quem é o vizinho lá direito, lá esquerdo, dos fundos, da frente. E cuidado, gente, cuidado porque muitas vezes eu vou chutar um vizinho que não é. Porque para efeitos de uso capião precisa ser o proprietário. Não o possuidor, não o inquilino, não aquele que recebeu a coisa por comodato, não aquele que invadiu, talvez. A citação, em regra, no uso capião é a citação de quem é proprietário. Por isso é falado tabular, quem consta no cartório de imóveis como dono, ok? Outro ponto, a citação, em regra, é feita do lado direito, do lado esquerdo de fundos, mas, em alguns estados, a jurisprudência tem defendido a citação frontal. Professor Júlio, nunca ouvi falar, essa é a intenção da posse, que você escute muitas coisas a intenção do curso aqui, que você escute muitas informações que você nunca ouviu falar. A intenção é essa, então parabéns, estou feliz. Quando eu falo aqui da citação frontal, eu estou falando do vizinho da frente. Do vizinho da frente. E não é comum em todos os estados, todos os TJs, mas alguns estados, alguns TJs, têm indicado sim que é obrigatória a citação do vizinho da frente. E aí vai de cada caso também, tá? Então cuidado com isso, muita atenção. Vamos lá. Professor Júlio, vou citar no prédio, vou citar quem? São 4 apartamentos por andar, 24 apartamentos. Vou citar todo mundo? Meu Deus do céu. Vou vender meu carro, vou fazer um empréstimo. Não, fique tranquilo, né? Avisa o seu cliente que não tem nada disso. Por quê? Porque a citação do prédio é do síndico, você vai citar o síndico. E é ruim ou pode ser bom, né? Pode ser bom porque muitas vezes o síndico que tem conhecimento jurídico não vai fazer nada. Mas já tivemos caso aqui no escritório que o síndico passou para o escritório de advocacia terceirizado
E tem muito escritório de advocacia que é fraco demais, terceirizado, não sabe nem o que está fazendo, mas aprendeu na faculdade. Citou, defende aí, tem que brigar. E aí fizeram uma contestação, destruindo a minha cliente, uma senhora de 92 anos, falando até das questões pessoais, da aposentadoria dela, que não tinha direito a receber aposentadoria. Um absurdo. Eu liguei para o síndico, eu falei, olha, tudo bem, aqui é o doutor Júlio, o professor Júlio, eu estou ligando porque a contestação, eu vou fazer a defesa da contestação, a réplica, mas ela está muito agressiva. O senhor tem alguma coisa contra a senhora? Por qual motivo o senhor contestou, sendo que ela tenha, de fato, a moradia da vaga de garagem do apartamento há mais de 40 anos? Não estou nem sabendo, o síndico me falou, não estou nem sabendo, professor Júlio, não estou nem sabendo, inclusive eu conheço o senhor, já vi aulas do senhor na TV Justiça, na TV Cresce, na Claudete Troiano, que eu assisto a TV Aparecida, mas olha, eu vou ser sincero, não tenho nada contra ela, até gosto, me dou muito bem, falei, mas justamente por isso eu estou entrando em contato, porque segundo a cliente, ela e o marido, os dois idosos com mais de 90 anos, me falaram que se dão super bem com o senhor, síndico, por que uma contestação tão violenta, tão agressiva? E aí ele ligou no escritório da advocacia, o escritório, quando chegou lá, botaram acho que um estagiário para fazer, um advogado acabou de sair da faculdade, e arrebentou, né? No processo, só faltou ofender, e chamar de, né? Não precisa falar mais nada. Ou seja, o que eu quero trazer para você? É complicado, copia e cola, né? Então, em regra, quando o vizinho é citado, o confrontante, o confinante é citado, se você é advogado, advogada, qual que é a orientação que você deve dar para esse vizinho? Não, você não precisa fazer nada. Você tem esse terreno que a pessoa está fazendo uso capião, está invadindo o seu, te causa algum prejuízo, algum problema? Não, acabou, não precisa nem responder. Só que tem muito advogado, advogada que orienta esse vizinho, quando vai procurar um advogado, esse vizinho, essa vizinha, orienta, não, você tem que apresentar uma contestação, senão vai procurar o seu direito. E inventa lá, põe lenha na fogueira para tentar vender uma diligência, uma contestação. Tá errado, né, gente? Tá errado porque, em regra, se o vizinho não tem nada para reclamar, não tem que falar nada, né? É melhor calado do que falar besteira. Então a regra é essa. Os advogados da ação dos campeão orientam fazer o quê? Eu costumo fazer isso. E muitas vezes, não o advogado, mas as partes. Bate palma no vizinho, ó, tudo bem, fulana? Só para te avisar que pode ser que chegue uma citação aí, porque eu estou fazendo uso capião aqui do imóvel para regularizar. Pronto. Às vezes é melhor avisar para não ter dor de cabeça, não ter prejuízo, né, para não ter surpresa, tá? Citação frontal, então, do vizinho da frente, hein? É vizinho da frente. Em regra, no uso capião, citações laterais do fundo, quando tem. Do vizinho da frente não é tão comum, em alguns estados isso é comum. Trago para você também que citação é diferente de manifestação, hein? Manifestação, União, Estado, Município, MP, manifestação, os nomes são outros. E também vai ser citado no capião o último proprietário que conste na matrícula, tá? Então fique atento em relação a isso. Vamos lá. A citação dos confrontantes, gente, os confinantes do imóvel, o uso capião deve ser realizada em regra pessoalmente, tá? Então outro ponto, a citação acontece via correio sim, o novo CPC trouxe uma ordem cronológica, muitos juízes seguem essa ordem cronológica, ainda mais nas grandes metrópoles, mas tem juiz que segue a citação pessoal, e aí vai de cada um, não tem um padrão. De fato, quando é pessoal, é oficial de justiça que vai até lá, constatando a inexistência de citação, impõe-se a anulação do processo, e não aproveita o caso a citação é edilícia, né? Então, cuidado, eventuais interessados na ação de uso capião, tem que tomar cuidado, porque se você não pede para citar, causa nulidade. Então, o juiz não pediu, vou embora com a ação, está errado. Não pediu porque ele errou. Ele ou ela, os assessores, você tem que consertar o juiz. Tem que citar aqui sim, viu? Senão vai dar nulidade. Então, isso é importante também. A citação dos confrontantes realizadas conforme a jurisprudência, nós temos sim a citação por correio, a citação pessoal, via oficial de justiça. Fato é que a citação é necessária, tem que ocorrer, tá? Como deve ser feita a citação na ação do capião? Em regra, o autor deverá citar, então deve constar na ação do capião, deve constar o pedido, mas genérico, requer a citação dos confrontantes. Quem vai levantar isso é o cartório. Se você conhece, seu advogado, advogada, o cliente conhece quem são os vizinhos reais, tudo bem, você pode se antecipar colocando isso na sua peça. Agora, chutar, bobagem. Por quê? Vai passar pelo cartório, a ação do capião, quando é recebida, ela passa pelo cartório, o cartório faz o quê? Ele levanta quem são os confinantes, entre outras informações, e o judiciário pede para emendar. Então sempre vai ter emenda. Eu, nos meus usos capiões, eu faço um pedido genérico e vai para o cartório e eu peço a citação conforme o relatório do cartório. Eu penso que é muito mais rápido, mais fácil, prático do que você ficar chutando e tem citação que você acaba induzindo o cartório a erro. Então cuidado. O autor deverá citar no uso capião, tá?
um indivíduo que consta na matrícula do imóvel como proprietário no cartório de imóveis, os coproprietários ou possuidores dos imóveis confinantes. Alguns juízes pedem para citar, mas a citação, em regra, ela é dominical, ou seja, de quem tem um registro, tá? Então, importante também. Outra discussão, né? Professor, é obrigatória a citação dos entes federativos na ação do usucapião? Falou em entes federativos, não é citação, é manifestação. Mas vamos dizer que parede com parede é uma escola, é municipal, estadual, aí eu vou pedir a citação. Inicialmente vale cumprir que não há um procedimento especial para a ação de usucapião, mas é uma ação totalmente diferente das outras, né? Aplica-se o procedimento comum, com várias peculiaridades, a citação pessoal de confinantes e publicação por edital, que eu não consigo citar, uma delas, né? Por isso nós não fazemos o usucapião no juizado especial civil. Não há mais não é mais necessária a citação dos entes federativos, como previa o antigo CPC, né? Então não existe mais essa necessidade, existe a manifestação, não a citação. Mas a doutrina entende que essa comunicação deve permanecer, ainda que não seja prevista, pois na ação de usucapião ou no usucapião extrajudicial, as fazendas precisam ser intimadas, tá? Por analogia, esse requisito ainda estaria ou restaria existente nas ações judiciais, está de fato de usucapião de bens imóveis. Embora não exista uma expressa previsão nesse sentido, os entes federativos continuam sendo intimados a se manifestarem a fim de verificar o eventual interesse do poder público sobre o imóvel usucapieno, e de fato isso tem que ocorrer também sob pena de nulidade. Então, um ponto importante também, tá? O que deve fazer o confrontante na ação do usucapião? A pergunta que foi feita. Se você é advogado e vai orientar um vizinho, um confrontante que foi pedir sua opinião, você fala para ele: você tem interesse na causa? Ah, não tem. Então fica quietinho, não precisa gastar dinheiro, né? Agora, não influenciar, ingressar com uma ação, uma contestação, porque não tem sentido. Porque nós sabemos que a ação não é brincadeira. Você faz uma ação e perde, vai gerar sucumbência. E a partir do momento que você contesta, se o outro ganhar essa usucapião, você fica sucumbente se não tem justiça gratuita. Cuidado, hein? Então, orientações erradas podem impactar em prejuízos absurdos. Então, assim, os confrontantes não estão sendo chamados à ação de usucapião para se defender, né? Defender o seu direito de propriedade. Eles estão, na verdade, sendo comunicados que existe uma regularização de imóveis, só isso. Eu só vou me defender quando, de fato, eu não concordo, estão pegando parte do meu imóvel, é diferente, é outra história, né? Então é importante. Por que citar os confinantes ou confrontantes ou vizinhos no usucapião? Os confrontantes têm grande relevância no processo de usucapião porque, a depender da situação, terão que se defender os limites da sua propriedade, sobreposição de área, ao mesmo tempo poderão fornecer subsídios fáticos ao magistrado também. Outra pergunta que foi feita: professor Júlio, o que fazer se o confrontante não assinar no usucapião judicial ou no extrajudicial? No extrajudicial, no passado, não dava para fazer, não dava para dar andamento. Hoje dá, porque se ele não questionou, não se defendeu, dá para dar andamento. No judicial, a mesma coisa, se não falou nada, também vai dar andamento. Então, de acordo com o referido dispositivo, né, com a nossa legislação brasileira, caso o confrontante se recuse a assinar o documento, isso não vai impactar no usucapião. No usucapião extrajudicial, o tabelião deverá intimá-lo para comparecer no cartório e assinar o documento por prazo de 15 dias. Se não assinar, também vai dar andamento, sim. Tá? Então é importante. Nós temos a súmula 237 do Supremo para usar em matéria de defesa, né, tão falada. É pacífico o entendimento de que a ação do usucapião pode ser arguida como defesa, conforme entendimento exerado pelo Supremo Tribunal Federal via enunciado do 237, é uma realidade também. Quem é citado no usucapião? Sempre os confrontantes, confinantes, e também o último proprietário que conste na matrícula, ou seus respectivos herdeiros, né? Então, realmente, a citação ela deverá recair sobre quem é titular de direito real, o proprietário, tá? Esse é um ponto importante. Citar os confrontantes, então, de fato, ocorre porque é uma condição de litisconsortes necessários, dentro do que a gente já estudou. Se faz necessário para que seja evitada a eventual ultrapassagem dos limites da área pertencente ao imóvel usucapieno, né? Adentro em outras localizações também, o objetivo é evitar ações de nulidade futuras também. Então, também tem um pouquinho aí da economia processual. Esse é o grande objetivo, tá? Então, importante. Cuidado, hein? Então, fique atento, faça o levantamento. Esse levantamento pode ser feito na topografia. Lembrando que, professor, eu juntei declarações dos confrontantes assinadas. No passado, isso era desprezado. Hoje não. Tem alguns juízes que acabam reconhecendo pelo princípio da celeridade processual, economia processual e cooperação. Tem juiz que não aceita. Então, depende de cada um, tá bom?
Um abraço e até a próxima aula, hein? Parabéns se você que está estudando. Estuda que a vida muda. Beijo.